gurizada, começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão, vídeo de dicas para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e muito importante, vamos focar na valorização, vou explicar tudo para vocês como funciona a valorização da segunda rodada. Bora! Bom, meus amigos, muita gente não sabe como funciona a valorização da segunda rodada e ela não é difícil, só que ela é específica, só vale para essa rodada, então a gente tem que pensar muito nisso, tá? Ah, Thiago, eu sei como é que é, tem que escalar os caras que valorizaram. Tu sabe por que disso? São só os que valorizaram? Eu vou explicar tudo para vocês agora. Vocês estão vendo aí, nosso time valorizou 6,78 cartoletas, muito pela ajuda de Tassiano, que mitou, foi um cara que mais pontuou, fez 18 pontos na rodada e valorizou muito para nós. Bom, vou falar para vocês aqui, dando alguns exemplos, tá? De alguns caras ali que podem valorizar e por que eles podem valorizar. Isso mesmo, porque o pessoal pensa assim, ah, Thiago, é só botar quem foi bem. Ah, o Lucas Evangelista, o Tassiano, o Fernando Miguel, o Hulk, o Matheus Peixoto, o Wesley, esses caras, é botar esses caras que eu vou valorizar. Calma que tem alguns pontos que a gente tem que pensar, tá? Por exemplo, tá? Thiago, o Hulk vai valorizar? Vai valorizar, tendência é que ele valorize, por quê? Porque ele fez 12 pontos na rodada passada, foi muito bem, é um cara que já custava 13, e aí tá um ponto que a gente tem que pensar, o cara custava 13, valorizou, foi bem, porém é aí que a gente tem que pensar num cara talvez que seja mais barato, porque o cara que é mais caro, a tendência é que ele valorize menos. Já um cara que foi muito bem na rodada passada e era barato, a tendência é que ele siga valorizando mais. E é por isso que tem opções melhores do que o Hulk para valorizar nessa rodada. Então vamos lá, vou começar a mostrar algumas coisas para vocês que vocês vão entender um pouco melhor o que eu tô falando. Goleiro, tá? Vamos começar nossa escalação, goleiro. E eu vou botar aqui, ó, pela variação, isso. Por quê? Porque o cara que variou mais tem uma tendência de seguir variando mais, subindo, porque ele depende um pouco da pontuação que ele vai fazer nessa rodada. Mas por que a gente tem que escalar os caras valorizados? Porque o cara fez 17 pontos como o Fernando Miguel. Se ele fizer nessa rodada 0, ou vamos dizer assim, se ele faz 1 ponto, vai somar 17 mais 1, 18, e a média dele da rodada vai ser de 9 pontos. É uma média muito alta, 9 pontos, para um cara que está custando 16 cartoletas. Lógico, ele variou muito, ele ganhou 9,71. Então, o cara já está aqui alto, tendência é que ele suba mais. Tendência que ele suba mais porque ele vai terminar a rodada 2 com uma média alta. Então, por exemplo, quem não jogou na primeira rodada, é isso que muita gente me pergunta. Quem não jogou precisa de quanto para valorizar? Ele precisa terminar a rodada com uma média boa, assim como esses jogadores que já jogaram, tem que terminar a rodada com uma média alta. Então o cara que não jogou a primeira rodada, vamos pegar aqui um exemplo, o Jailson, o goleiro do Palmeiras, já que o Everton tá na seleção, o Jailson não jogou a primeira rodada, tá custando 4 cartoletas. Thiago, quanto que ele precisa para valorizar? Ele precisa de mais ou menos 2 pontos, tá? 2 pontos ele precisa fazer para começar a valorizar, só que ele custa 4 cartoletas. Se um cara que custa 4 cartoletas terminar a rodada com 10 pontos, vamos dizer, ele vai valorizar muito. Porque um cara que custa 4 cartoletas e tem uma média de 10 pontos, ele tem que custar bem mais. Então é muito interessante sim, jogadores baratos que têm tendência de pontuar alto que não jogaram na primeira rodada. O Jailson é um exemplo. Outro cara que é um exemplo é o Júlio César, goleiro do Bragantino. O Cleiton também está na seleção, assim como o Everton, na Sub-20. Sub-23 na Olímpica, e o Júlio César também 4 cartoletas, pega um time que finaliza bastante, que é o time do Bahia, pode ser que vá bem, e também precisa de uns 2 pontos para começar a valorizar. Um cara como o Fernando Miguel pode negativar que ele vai valorizar, ele vai terminar com uma média alta, por isso que a gente fala dos valorizados, tem uma tendência sim de ganhar cartoletas com eles, tá? O Thiago Volpe, por exemplo, é um cara que fez quase a mesma pontuação que o Fernando Miguel. Só que olha só, ele é mais caro, ele valorizou menos. Então por isso que jogadores mais baratos, que foram bem na primeira rodada, tem uma tendência de valorizar mais. Porque um Thiago Volpe, se ele fizer 2 pontos, 3 pontos nessa rodada, terminar com uma média de 10, vai valorizar, sim. Mas ele já custa 20. Então ele vai valorizar menos do que um Fernando Miguel que custa 16. É isso que eu quero explicar pra vocês, porque muita gente acha que vamos botar ali os caras que foram bem, mas não é só os caras que foram bem, é interessante os caras que foram bem e eram muito baratos. Um exemplo é o Klaus, goleiro do Bahia. O Klaus custava 2 cartoletas, fez 9 pontos,
valorizou bastante. A tendência é que ele termine a rodada com uma média boa, digamos que ele faça ali 3 pontos. Vai fazer 12 pontos em 2 rodadas com uma média de 6. Para um cara que custa só 7 cartoletas, vai valorizar bem, porque ele tá muito barato, ele era muito barato. Então essa é a ideia. Foque em jogadores que eram baratos e que vão terminar a rodada com uma média alta. Ah, Thiago, mas eu não tenho bola de cristal. A gente também não tem, a gente só passa dicas. Mas a tendência é essa, tá? Que os caras terminem a rodada com uma média alta. Então mesmo algum jogador que não foi tão bem na primeira rodada, mas tem uma chance de ir bem nessa, pode ser uma boa opção e eu vou falar deles daqui a pouco. Feita essa explicação, vamos para a nossa escalação e conforme eu vou escalando, eu vou falando com vocês. Vamos lá. No gol, todos esses são boas opções, tá? Fernando Miguel com certeza vai ser muito exigido contra o São Paulo. Pode ser que faça uma boa pontuação novamente. Vejo aqui o Júlio César e o Jailson que não jogaram primeiros 2 como boas opções. E também vejo interessante aqui o Matheus Cavicchioli do América. Fez 2 pontos. Perdeu cartoletas, por isso que eu digo, Thiago, tem que ser os valorizados. Calma, o Matheus custa 5 cartoletas, perdeu 0,43, tá barato, mas se ele termina a rodada muito bem contra um Corinthians, que finaliza, que tem dificuldade para fazer gol, imagina se ele sai com o SG, faz umas 3, 4 defesas, termina com 9 pontos, 10 pontos a rodada, ele vai valorizar muito bem porque ele tá barato. Então, olho nesse cara que pode ser sim um bom nome para rodada também, tá? Eu quero usar um pouco mais, eu quero ir aqui com o Júlio César do Bragantino, que vai pegar um time do Bahia que finaliza bastante e pode ser uma boa aposta na rodada. Gurizada, lembrando para vocês, Rei do Pitaco na rodada passada, na primeira rodada, deu R$1 milhão em prêmios. Vocês me acompanham no Instagram lá, viu que eu tenho uma hora que eu tava em primeiro, era R$500 mil primeiro colocado. Amigo, tem chance de ganhar, não tem como ficar de fora. Agora a segunda rodada vai ser R$500 mil em prêmios. Isso mesmo, o primeiro colocado é 250 mil, não tem como ficar de fora. Na descrição do vídeo tem tudo explicando sobre Rei do Pitaco. Na nossa live no sábado eu vou montar times para vocês de Rei do Pitaco, pra gente pensar aí. Eu já passei várias dicas agora para vocês. Então, meu amigo, baixe o Rei do Pitaco no teu celular, participe da liga do R$500 mil, porque imagina, 250 mil na tua conta, baixe o Rei do Pitaco e tente ganhar essa bolada. Nessa rodada, gurizada, na rodada passada eu fiz um time aqui, já indo meio pensando no banco de reservas, né? Mas aqui a gente tem que pensar em valorização. Eu tô pensando mais em valorizar do que em pontuar, tá certo? Porque a gente tá precisando ganhar cartoletas. Então assim, eu vou montar o banco depois com o que sobrar, mas a gente tem que pensar no nosso banco e na nossa live 10 horas da manhã, no sábado, eu vou montar o time para fechar com vocês, tá? Então já tá marcada a live com vocês sábado 10 horas. O que é muito importante? Eu quero pedir muito like nesse vídeo. Pra vocês que estão acompanhando o vídeo aqui, pra vocês que acompanham o canal, gostaram do vídeo, da explicação, deixa o like, ajuda muito. A gente pede o like para vocês porque quanto mais like vocês deixarem, mais o vídeo vai ser recomendado para as outras pessoas que estão assistindo vídeos de cartola. Então eu quero pedir muito para vocês deixarem o like nesse vídeo, ajuda muito, não custa nada para vocês e pra gente é muito bom, por isso que a gente sempre pede, todos os youtubers aqui que passam para vocês. Deixa o like, ajuda demais, tá certo? Vou mostrar que o nosso trabalho está sendo bem feito pro YouTube aí e também comenta aqui embaixo. Quantos pontos fez na primeira rodada, como foi de valorização, se ganhou cartões ou não, eu respondo todos. Então comenta, todo mundo, comenta aí como foi, quem vai apostar nessa e tudo mais, que ajuda demais, tá certo? Partindo para nossa zaga, meus amigos, é o seguinte. Fabrício Bruno, zagueiro do Red Bull Bragantino, tem que estar no teu time se tu pensa em valorização. Essa é a ideia que eu falei antes. O cara custava 4 cartoletas, fez 13 pontos. A tendência desse cara seguir valorizando bastante é alta, porque ele era muito barato. O problema do Fabrício Bruno é que ele não é um cara assim de, digamos, muitos scouts. Ele fez o gol, saiu com SG e fez 13 pontos. Né? Ele fez 13 desarmes, mas é um cara que, querendo ou não, pode valorizar muito nesse jogo contra o Bahia. Então eu vou dobrar o Bragantino sim, pensando em valorização. Então vou botar o Fabrício Bruno no meu time. Outro cara que pode ser uma boa para valorizar é o Miranda, claro. Mas o Miranda já é um cara que, olha só, ele fez 7 pontos, foi muito bem. Mas olha como ele valorizou pouco. Porque ele já custava um pouco mais caro. Então, assim, o Miranda é um cara que vai valorizar, mas ele tem que ir muito bem nessa de novo. Se ele já não for tão bem, vai valorizar pouco. Então, eu já não quero ir com o Miranda, porque também tem um jogo difícil. Vai que perde o SG pro Atlético Goianiense. Léo Ortiz, 5 pontos, custava 5 cartoletas, valorizou e pode ser que vá bem nessa, também é uma boa opção. Outro cara aqui que pode ser uma boa é o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, vai que segura esse SG contra
O Juventude não era tão caro, custava 7, valorizou, então também pode ser um bom nome aqui. Só que eu quero falar para vocês dos zagueiros do Palmeiras, tá? A gente tem aqui, ó, o Imperiur, que é o zagueiro que custava 5 cartoletas, fez 3 pontos, valorizou pouco, mas tem uma tendência nessa rodada de ir bem contra a Chapecoense, sair com SG, fazer desarmes. Então olho nesse cara que pode ser uma boa também, o Imperiur, porque fez 3 pontos e vai que ele sai com SG, faz desarmes, faz uma pontuação boa, vai valorizar bem porque ele também tá barato. E aí a gente tem os caras do Palmeiras que não jogaram a primeira rodada, tá? A gente tem um Lua aqui que não foi bem, tá bem baratinho também, perdeu cartoletas, tá bem baratinho, pode pontuar bem e valorizar bastante. Como eu tava falando, também tem aqui o zagueiro Renan, tá? Do Palmeiras, que não tá provável. A gente tem banco de reservas, vamos pensar nisso, tá? Porque pode ser que nos ajude um Renan custando 4 cartoletas, pode ser que ele jogue esse jogo. Vamos aguardar as notícias aí do Palmeiras, ver se ele vai pro jogo. Seria uma boa opção, baratinho, ele vinha muito bem na Libertadores, tá? Então se ele for jogar, olho nele. Mas por enquanto, por ser uma boa aposta, vamos com o Alain Imperiur. Partindo para as laterais para fechar aí a nossa linha defensiva, tem bons nomes também para valorização. Olha aqui, ó, o Karius, Igor Karius, 11 pontos, era muito barato, custava 2 cartoletas e olha só, o cara valorizou demais. Esse cara tem uma chance altíssima de seguir valorizando, tá? É um cara que foi muito bem e pode ser que siga assim contra o São Paulo. É jogo difícil, mas pode ser uma boa opção aí. Outro cara que pode ser uma boa opção, aqui tem o Luan Cândido, lateral do Bragantino, também era barato, também foi muito bem. Então, assim, tem bons nomes para valorizar. Os laterais, eles não valorizaram tanto, né? Pode ver que não tem tantos nomes que valorizaram. Então, olha só, a gente tem que pensar talvez em algum cara que pode ser que vá muito bem nessa rodada, porque aí ele vai juntar com a primeira e vai valorizar bem. Vejo aqui nomes interessantes como, por exemplo, o Kelvin, lateral direito aqui do Atlético Paranaense, custava baratinho, 3 cartoletas, fez 4 pontos, né? Não foi tão bem porque saiu com SG, mas tem aqui um Juventude pela frente e é um cara muito ofensivo, pode ser que valorize, que faça uma boa pontuação. Outro cara que me anima é o Samuel Xavier do Fluminense, tá? Não foi até, fez 5 pontos, né? Na outra rodada não foi tão bem assim porque saiu com SG, mas valorizou um pouquinho, pega o Cuiabá em casa e aí aquela tendência que ele tem de fazer uma boa pontuação. Então por isso, olho no Samuel Xavier, vou fechar aqui com ele para essa rodada. E junto com ele, eu tenho 2 nomes aqui que eu poderia escolher. Um é o Mariano, lateral do Atlético Mineiro, joga fora de casa contra o Sport, o Guga tá na seleção olímpica, então ele vai jogar 5 cartoletas, precisa de uns 2,5 para começar a valorizar, então olho nele, tá? Olho nele, que pode ser uma boa, é um cara que tem desarme, que chega na frente, o time do Galo cria muitas chances de gol, pega o Sport, pode ser até que saia com SG e pode ser um bom nome. E para fechar, aqui tem os 2 do Palmeiras, o Mike, né, que precisa de uns 3 pontos para começar a valorizar, e também o Vitor Luiz, que jogou o primeiro jogo, fez 2 pontos aqui e pode ser que seja um bom nome para essa rodada por pegar Chapecoense. É um cara ofensivo, tem finalização, chega na frente e também tem desarmes, podendo sair com SG contra a Chapecoense. Vou fechar com ele. Então, linha defensiva aqui, dobrando o Palmeiras e dobrando o Bragantino. Essa é mais ou menos uma ideia, mas na live a gente termina, ver se segue com essa estratégia ou não. Partiu meia cancha. Aqui a gente vai ter a mesma ideia. Olha só, Tassiano custava 6 cartoletas, fez 18 pontos. O cara já tá com uma média altíssima. Se ele fizer 2 pontos na rodada, ele vai terminar a segunda rodada com uma média de 10 pontos. Um cara que tem média de 10 pontos custa tranquilamente acima de 20 cartoletas, 25 cartoletas na temporada. Vocês vão ver, o cara que terminar com uma média de 10 pontos é média de Arrascaeta, Gabigol, Marinho. É uma média muito alta. Então é o cara para custar 25 cartoletas. Então, olha aqui, o cara que está com 16 agora pode ser que valorize muito bem. Então é sim uma excelente opção. Como eu tô com os caras do Bragantino na zaga, eu não vou de Tassiano, mas eu vou com o Lucas Evangelista, porque esse cara aqui também custava 6 cartoletas, foi muito bem, valorizou muito e tem uma chance de seguir valorizando. Agora eu vou falar de um cara que estava muito barato e foi bem, e a chance é de valorizar porque ainda é barato. Olha só o Wesley, meia, que eu já tinha falado para vocês no vídeo da semana passada. Falei na live dele que seria uma boa aposta e o cara meteu o gol. Muita gente foi com ele, muita gente me falou lá no Instagram, nos comentários do vídeo que era uma boa e realmente ele foi muito bem. Ó, 8 cartoletas é barato, para quem não tem muita cartoleta é uma boa. E é um cara que valorizou 5, custava só 3.
Então a tendência é que siga valorizando e se for bem, vai valorizar muito, porque é um cara muito barato. É isso que eu falo pra vocês. A variação do cara que custa barato para subir é muito grande. E se ele custa barato, a variação para descer é pequena. É isso que é interessante. O cara que custa muito, a variação se perder é grande e para ganhar é pouca. O cara que custa pouco, a variação para perder é pouca e para ganhar é grande. Não sei se vocês conseguiram me entender, mas é isso. Então o Wesley vai estar no meu time porque tem uma tendência sim de seguir valorizando e se ele for bem nesse jogo, meter um golzinho, vai valorizar muito. Outros nomes interessantes aqui. Ramírez, tá? O meia do Bragantino fez 5 pontos na rodada passada, foi muito bem. Era baratinho, então pode ser, custava 4 cartoletas, pode ser que vá bem de novo, tá? Tem aqui o Ederson, ó, que pega o Inter em casa, fez 5 pontos na rodada passada, custava 5 cartoletas, tá barato ainda. Se esse cara for bem, vai valorizar muito, também se torna uma boa opção aqui, tá? Outro jogador aqui que é excelente, Gabriel Teixeira do Fluminense. É meia aqui no Cartola, atua como um atacante no Fluminense pelo lado do campo. É um cara que participa muito do jogo, fez 3 pontos na rodada passada contra o São Paulo fora de casa. Custava só 3 cartoletas, então a tendência é que esse cara, se esse cara for bem, dar uma assistência, fizer um gol, vai valorizar muito. Então tá baratinho, principalmente para encaixar em times que tem poucas cartoletas, é uma excelente opção e vai estar no meu time, tá? Temos ainda bons nomes aqui que podem ir bem, tá? Tipo um Danilo Barbosa, aqui do Palmeiras, que custa só 4 cartoletas, pega a Chapecoense, pode ser um bom nome, mas eu quero falar também, que eu passei aqui, queria deixar pro final, sobre o Edenilson. O Edenilson é a mesma história do Hulk, tá? Fez mais ou menos a mesma pontuação que o Hulk. É um cara que custava a mesma coisa que o Hulk, 13 cartoletas, e foi muito bem. Só que olha como a variação dele é menor para um cara que custava barato. Ó, ele fez 12 pontos, 12,9 e valorizou 5 cartoletas. O Wesley fez 8 pontos e valorizou 5 cartoletas também, porque era muito mais barato. Então a tendência do Wesley valorizar mais é grande, porque ele já é barato. Já um cara que já está custando 18, a tendência de valorizar pouco. E agora partindo para o nosso ataque, e aqui eu queria falar desses caras que foram bem na última e os que não foram tão bem, tá? Vamos lá. Elinho, o cara do ataque do Bragantino que foi muito bem na rodada passada. 15 pontos, custava 4 cartoletas, valorizou quase 9, esse cara foi muito bem. E a mesma coisa do Fabrício Bruno, custava 4 cartoletas, fez uma pontuação muito alta e a tendência é que siga valorizando. Então o Elinho, tu quer valorizar, o Elinho tem que estar no teu time. Tem que estar no teu time, porque ele era barato, valorizou muito e tem tendência de valorizar. Se esse cara mete um gol nessa rodada, ele vai terminar com digamos que ele faça ali 8 pontos, tá? Fez um gol, 8 pontos. Vai terminar com 23 pontos em 2 rodadas. Com uma média de 11,5 pontos, né? Digamos assim, quase uma média de 12 pontos. Imagina um cara com uma média de 12 pontos, quanto é que ele custaria? Custaria muito no Cartola. Então esse cara tem uma tendência muito grande de valorizar de novo, por isso tem que estar no time. É um cara que finalizou muito na rodada passada, fez gol, participou demais. Então olho no Elinho, que sim é uma excelente opção para valorização. Outro cara que é excelente para a rodada é o Matheus Peixoto para valorizar, tá? Fez 11 pontos, custava baratinho, custava só 4 cartoletas. Eu botei no meu time ousado, foi muito bem, fez gol e pegou o Atlético Paranaense em casa. Vai que mete mais um gol, cara, vai valorizar muito, é excelente também. Pensei muito em botar ele no time aqui, mas tem alguns nomes interessantes também. Caio Paulista, olha esse cara, fez 9 pontos com 8 desarmes na rodada passada, 8 desarmes, 2 finalizações, foi muito bem, vai estar no meu time. Esse cara participa muito do jogo, então olho aqui no Caio Paulista, que é uma boa opção, era baratinho e valorizou demais, tá? Olha aqui, ó, o Hulk. Aquilo que eu falei pra vocês, foi muito bem, estilo Edenilson, custava 13 cartoletas, só que a tendência é dele valorizar pouco, tá? Por mais que ele vá bem, a tendência é de valorizar pouco. Então cuidado com o Hulk aí, tá? É um bom nome, vai valorizar, foi muito bem na primeira, mas tem tendência de não valorizar tanto. Então tem nomes melhores, mais baratos, que podem valorizar bastante, tá? Um exemplo aqui é o Ítalo. Quem quiser dobrar o ataque do Bragantino, pode ser uma boa. Fez o gol, fez 7,8 pontos, tem chance de fazer gol de novo nesse time do Bahia, tá custando 11 cartoletas, valorizou 3, então olho no Ítalo, que eu gosto dele, talvez mais para fazer gol do que o Elinho, então quem quiser pode ser sim uma boa aposta.
E aqui eu vou fechar, tem bons nomes pra gente fechar o nosso time, tá? Mas é aí que eu quero falar de um cara que não foi tão bem na primeira rodada e pode ir muito bem nessa. Olha só, temos aqui o Luiz Adriano do Palmeiras, que pega a Chapecoense em casa. Perdeu o Cartoletas, desvalorizou, tá? E temos aqui o Rony do Palmeiras, que desvalorizou bem. Quase 2,5 cartoletas ele desvalorizou. Custava 11, tá custando aqui 12, tá custando aqui 9,5, fez 1,7. Vou escalar o Rony. Por quê? Porque contra a Chapecoense em casa, tanto ele quanto o Luiz Adriano tem uma tendência de ir bem. E aí, se esse cara for bem, digamos que ele faça 2 gols, ele vai terminar a rodada com uma média muito alta. Então ele tem chance de valorizar. Então não é só esse negócio de eu preciso botar só os caras valorizados. Não. Tu pode também botar um cara que não valorizou. Tu tem um risco, porque ele não valorizou, ele não foi bem, mas se ele tem uma probabilidade de bem. Pode ser que não vá, mas ele tem uma probabilidade de pontuar bem nessa rodada, aumentar muito a média dele e valorizar. Então é isso, tu pode aí ter a tua pontuação alta e mais uma valorização. E eu acho que vale o risco tanto no Rony quanto no Luiz Adriano. Nos dois. Porque a tendência sim é desses caras valorizarem, tá? Porque eles têm chance de pontuar alto. Olha aqui o Marinho, tá? Para que se alguém me perguntar do Marinho nos comentários aí. O Marinho é um cara que custava 23, cartoletas, perdeu porque fez 6 pontos. Mas, meus amigos, é um cara que mesmo que ele vá bem nessa, a valorização dele vai ser baixa, porque ele já custa muito caro. Então, para quem pensa em cartoletas, eu não indico ir com o Marinho, porque por mais que ele vá bem, não vai valorizar muito. Para fechar nosso time tem que ser um cara baratinho aqui como técnico, pode ser um cara que foi bem na outra, que daí tem uma tendência de seguir valorizando, como por exemplo aqui o Barbieri foi muito bem, já tá custando 10, né? Tá caro, para um técnico tá muito caro, dificilmente o técnico custa 10 aí depois no decorrer do campeonato. Vejo aqui o Antônio Oliveira como um bom nome porque fez uma boa pontuação, tem que seguir valorizando, mas eu vou com um cara mais barato que realmente aqui pode nos entregar uns pontinhos, é o Marquinhos Santos do Juventude, só 4 cartoletas. Então olha só, um time custando 98 cartoletas, sobrando ainda, mas a gente quer valorizar e isso é muito importante. Vamos fechar um banco de reservas aqui? Goleiro, no banco de reservas que a gente precisa botar mais barato do que os que estavam. Então Jailson é uma boa, foi o que eu já expliquei sobre o Jailson, a tendência de valorização dele por seu primeiro jogo. Lateral barato pode ser o Kelvin, tá? Tiago, a gente tá com o Wesley. Se não quiser ser, aí pode ter algum outro nome interessante. Vou dar um exemplo para vocês aqui, o Mariano, por exemplo, do Atlético Mineiro, também pode ser uma boa. Zagueiro aqui, pode ser um zagueiro baratinho. E aí eu tô pensando aqui, tá vendo o Tite, que foi bem na outra, tá custando só 4 cartoletas. Mas pode ser o Vitor Mendes, custa menos de uma cartoleta. Se jogar, a tendência é de valorização, independente de quantos pontos faça. Meia, barato para entrar aqui, que pode ser uma boa para nós. E eu nem falei dele antes quando indiquei. É o Alê, meia do América, que é um cara que tem muitos desarmes. Não foi bem em desarmes na primeira rodada, mas pode ser que vá bem nessa. Então pode ser um bom nome. E eu já falei isso pra vocês lá no meu Instagram, eu falei também, pessoal, tentem fazer um banco de reservas forte. Vocês viram como foi na rodada passada. De repente o Galhardo começou no banco e se ele não entra, ia valer o reserva. O goleiro o Richard não jogou, entrou reserva. O time do Ceará poupou todo mundo. Então sempre tem chance de algum jogador ficar fora. O Gabigol se sentiu mal, não jogou. Então faça um banco de reservas forte. E no ataque aqui, um cara que pode ser uma boa. E eu penso sim que para essa rodada, inclusive, pode valorizar. E eu falei para vocês, é o Luiz Adriano. Já tô com o Rony, vou botar o Luiz Adriano. Quem quiser dobrar o ataque, dobra, cara. É a Chapecoense. A Chapecoense tomou 13 em casa no último jogo. Então pode ser que seja uma boa contra esse Palmeiras. Para fechar nosso time, temos que achar um capitão. Então por enquanto vamos de Rony. Eu acho que vai ser até o capitão mais escalado da rodada. Qualquer coisa, o Elinho, que foi muito regular, foi muito bem, também é uma boa opção. Então, pessoal, esse é o nosso time. Eu quero saber como é que vai o teu time. Deixa qualquer comentário aí que ajuda demais, cara. Comenta, deixa o like se tu gostou desse vídeo. Se tu entendeu a valorização, diz aí. E se tem alguma dúvida, também deixa nos comentários. Deixa o like, comenta o que achou. Vamos pra cima, se inscreve no canal, meu amigo. A hora que vai sair vídeo também de valorização. Time só pra valorizar, time bom e barato, time ousado. Vai sair tudo pra vocês aqui no canal e também live 10 horas da manhã nesse sábado. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!